Chegamos ao ponto de nos sentirmos cansados por não fazer nada, ou por ficar ociosos, enfim. Às vezes até por fazer algumas coisas que a gente considera inúteis. Por exemplo, lavar louça, preparar um almoço. Tem muita gente que tem a sensação de que está perdendo um tempo que poderia ser para si, e aí acaba comprando um iFood ou coisa do tipo. Eu escuto muito isso na clínica. De que as pessoas dizendo que eu me sinto eu me sinto culpado toda vez que eu preciso descansar. Eu me sinto culpado toda vez que eu preciso não fazer alguma coisa. Às vezes eu só tomo café porque se eu almoçar vai sujar a louça, e aí se sujar a louça eu preciso lavar. E aí eu vou ter que tanto gastar tempo fazendo o almoço, quanto gastar tempo almoçando, quanto gastar tempo lavando louça depois. Então, vocês percebem o ponto em que a gente chegou? Em que, tipo assim, fazer um almoço se tornou uma perda de tempo, em que lavar uma louça se tornou uma perda de tempo. Eu acho que várias dessas tarefas básicas estão se tornando perda de tempo. Ou pelo menos a gente tem a sensação de que a gente precisa usar esses momentos para ter o feeling de que existe alguma coisa além do trabalho que a gente tem no dia a dia. Então, eu acho que a gente tá vivendo momentos muito confusos, porque essas coisas se tornaram muito óbvias, no sentido de que se sentir culpado parece até normal. As pessoas percebem a estranheza disso, mas elas vão até certo ponto. Até certo ponto elas questionam. Passou dali, elas ignoram, enfim. Então, tá se tornando um pouco comum e até um pouco normal, a gente tá aceitando. Por exemplo, tem pessoas que se sentem bem por se sentirem pressionadas, por se sentirem apavoradas. Como assim? Tem pessoas que, se elas não se sentem apavoradas no dia a dia, parece que o trabalho tá fácil. Se o trabalho tá fácil, parece que ele não tá sendo feito. Sabe, essa ideia de que a gente não pode perder tempo, de que se você vai fazer, você tem que se sentir, de certa forma, um pouco desconfortável, cansado, tem que gerar aquele clima de trabalho, que na realidade não necessariamente precisa, né? Até porque você passa por vários outros tipos de cansaço, às vezes, que você nem nota. Mas por que eu acho que isso acontece? Por que a gente se sente culpado por não fazer nada? Por que a gente evita essas tarefas ou pensa que está gastando nosso tempo de vida à toa preparando alguma coisa para comer? Eu acho que tem muita relação com o valor absurdo que a gente dá para produtividade, para produção de dinheiro, de recurso financeiro. Tipo assim, se isso que você faz não produz nenhum tipo de ganho financeiro, ou que não produz nenhum tipo de resultado financeiro, então parece uma perda de tempo. Mas será que é uma perda de tempo? Ou será que a gente só tá começando a dizer que é uma perda de tempo? Porque a gente supervaloriza trabalhos que gerem recurso, que gerem dinheiro, que produzam algum bem, algum material, algum ganho de capital. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando a gente fala de uma pessoa que trabalha de forma doméstica, né? A pessoa trabalha em casa, ela cuida da família, dos filhos. Isso tinha algum problema há muito tempo atrás? Não tinha. Era valorizado? Também não era. Mas não era tão horrível, assim, no senso comum de se fazer quanto é agora, sabe? Há muito tempo atrás era um trabalho. Hoje é um trabalho meio subalterno, assim, tipo, é uma coisa meio... Não é tão bem visto, sabe? As pessoas não têm uma imagem tão positiva de pessoas que ocupam essas funções. De ficarem, eu digo assim, não de trabalho doméstico para outras pessoas, mas de ficar em casa. A função daquela pessoa dentro da família é cuidar da família e da casa. Eu não tô aqui para falar se é certo ou errado, tô para analisar a situação em si, no sentido de que a gente acha um pouco errado, hoje em dia, a mulher que escolhe ficar em casa. E será que isso é só por uma questão política, ideológica? Eu acho que tem relação com isso, sim, mas eu acho que tem a ver com a sociedade que a gente está vivendo, que supervaloriza o trabalho que produz dinheiro. E se você fica em casa cuidando dos filhos ou cuidando da casa, enfim, isso não produz nenhum tipo de ganho material, nenhum tipo de ganho financeiro. E
é o que a gente valoriza, funções que produzem isso. E se a gente não produz isso, a gente não tem tanto valor assim. Não à toa, a gente nunca deu muito valor para pessoas, por exemplo, pessoas desabrigadas, mas a gente tende a dar cada vez menos valor, a gente tende a enxergar cada vez menos essas pessoas. Por quê? Porque elas praticamente não são pessoas para nós, porque elas não produzem nada, porque elas não têm uma função na sociedade, uma função benquista na sociedade, como a gente costuma analisar. Então eu acho que é isso, eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente tá cansado, mas a gente não se sente bem em parar e não fazer nada, sabe? A gente pode não fazer nada, mas a gente não se sente bem ocioso. A gente precisa estar sempre com a mente ocupada. Se você vai caminhar em algum lugar, tem que estar ouvindo uma música, não pode estar só andando. E às vezes nem música as pessoas estão mais conseguindo ouvir, elas estão assistindo podcast. Isso é ruim? Não, eu não acho que isso é ruim, você escutar um podcast. O problema é quando você usa dessa possibilidade como meio assim de tapar todo o silêncio e todo nada que existe na sua vida, sabe? Então, por exemplo, você tem que ir para um lugar, você acabou do seu trabalho, você quer correr, só que aí você pensa assim, pô, mas correr é bom, né? Faz bem pra saúde, tudo, tô sendo produtivo, correr é performático, ok? Mas ainda assim eu preciso aprender alguma coisa enquanto eu faço isso. Aí você coloca um podcast, porque daí você dobra a sua produtividade naquele mesmo intervalo de tempo, sabe? Parece bizarro de pensar, eu falando assim em voz alta me parece bizarro de pensar, mas é assim um pouco que as pessoas pensam. Tipo assim, se eu vou assistir um filme, pô, mas eu vou só assistir um filme? Só assistir o filme? Não dá pra eu assistir o filme e ver os memes que meus amigos mandaram? Eu não tô falando que isso é errado ou que isso é certo. Eu tô só trazendo aqui o ponto. Eu acho que a gente tá sendo influenciado por esse discurso e aí a gente acaba tomando essas tarefas dessa maneira. Do tipo assim, eu sempre tenho que dobrar a produtividade daquele tempo que eu tô fazendo uso naquele momento, sabe? Eu sempre tenho que dobrar o que eu tô fazendo. Então, escutando um podcast, mexendo no celular enquanto assisto filme, estando com pessoas e fazendo outras coisas enquanto estou com pessoas, entende? Usando os últimos segundos em todos os momentos para fazer um milhão de coisas, sabe? Por exemplo, trabalhar até mais tarde. Por que trabalhar até mais tarde? Por que não trabalhar até o momento em que é necessário trabalhar? Porque você se sente bem, mesmo que você se sinta cansado. Porque você sente que você tem algum valor para si e para a sociedade. Porque eu acho que a gente está medindo o nosso valor a partir do quanto a gente está sendo capaz de produzir. E eu acho que isso está trazendo um pouco desse mal para nós atualmente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa o dislike também. Não tem moral da história esse vídeo, como todos os outros. Cada um faz o que quer, com as possibilidades que tem. Eu espero que você tenha gostado. Se não, tudo bem também. Te vejo na semana que vem. Até o próximo vídeo.